professor Gustavo, a Folha de São Paulo traz uma reportagem sobre o perfil de Alexandre de Moraes, né, que ele sai dessa presidência do TSE com um legado de centralização e poderes turbinados. A reportagem é do José Marques. Ele fala que a norma que ampliava os poderes do presidente da corte, né, na antevéspera das eleições e nos 3 dias seguintes, até a possibilidade de suspensão do acesso a serviço de plataformas que descumprissem decisões do tribunal. Essa resolução articulada pelo ministro tornou-se um exemplo do estilo centralizado, pelo que diz a reportagem da Folha, no estilo centralizador do ministro em seus quase 2 anos de gestão do TSE. Hoje, então, Moraes vai transferir a presidência para Carmen Lúcia, que vai estar à frente nas eleições municipais do TSE. Ela também deixará a Corte Eleitoral e ele, né? Moraes sai, quem assume a vaga é o ministro André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro. Qual resumo o senhor faz da atuação de Moraes na presidência do TSE nos últimos 2 anos, professor? Uma atuação necessária, Diego, e eu aqui me associo às palavras do Sakamoto, sobretudo quando se referiu ao que disse a ministra Carmen Lúcia, que ele veio no momento certo. Nós não podemos esquecer as coisas em tão pouco tempo, não é, Diego? O Brasil, às vezes, tem a memória um pouco curta, mas nós temos que lembrar que ontem, no segundo semestre de 2022, no dia 8 de janeiro de 2023, forças se articularam e empreenderam todo o esforço para que o Brasil virasse perigosamente a curva e migrasse para um regime ditatorial, voltasse aos tempos tenebrosos de negação da democracia. Graças a Deus, isso foi superado. Veja que não foi um ato só. Nós tivemos ali uma minuta de decreto de estado de defesa que demonstra que o presidente da República intencionava, possivelmente, decretar uma medida de exceção fora dos limites constitucionais do estado de defesa, fora, portanto, das 4 linhas da Constituição, para intervir onde? No Tribunal Superior Eleitoral, criando uma comissão de regularidade eleitoral que possivelmente negaria o resultado das eleições democráticas de 2022 para não permitir o empossamento do presidente eleito, então, Lula da Silva. Lembra-se que foi localizada uma outra possível minuta de decreto de estado de sítio. Lembra-se que, em 8 de janeiro, os 3 poderes da República foram invadidos em crime contra a ordem constitucional e o Estado democrático, e os manifestantes pediam intervenção militar. Lembre-se dos acampamentos orquestrados, montados e mantidos de frente o quartel-general do Exército Brasileiro na capital da República. Então, eram muitas ações tendentes à derrocada da democracia. Isso foi superado e, de fato, o ministro Alexandre de Moraes, em que pese o fato de que a história julgará alguns excessos por ele cometidos, e aqui, Diego, nós temos que ter tranquilidade, sabe, Sakamoto, para reconhecer o que está certo e o que eventualmente não está certo. Creio que o ministro Moraes cometeu também alguns excessos, desbordou aqui e ali do devido processo legal, isso terá que ser reparado pela história, mas no todo o saldo foi muito positivo. E o ministro comandou com mão de força e ferro o Tribunal Superior Eleitoral para fazer a transição daquele momento em que a democracia estava com seus pilares abalados para o restauro pleno das instituições democráticas, mantendo intacta essa joia de ouro da Constituição da República, que é o regime democrático. O nosso sistema de governo foi mantido e nós temos que comemorar isso. E, nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes, já concluindo, teve muita força, altivez, veemência para fazer com que a transição acontecesse da melhor forma. E creio que a ministra Carmen Lúcia, ao contrário do que muitos pensam, porque ela tem uma postura mais autocontida, mais autocontrolada, ela é mais serena, ela tem a voz mais mansa, não tão alta quanto a voz de Alexandre de Moraes, enganam-se aqueles que pensarem que ela vai ser menos rigorosa. Ministra Carmen Lúcia é experiente, é uma douta juíza do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e é uma pessoa muito convicta dos seus propósitos. Eu acho até que esse caminho trilhado pelo ministro Alexandre de Moraes, chego a arriscar, concluindo aqui, Diego, talvez se intensifique. Talvez o tribunal seja ainda mais rigoroso e mais duro do que foi com Moraes, apenas com uma pessoa que se apresenta discursivamente
de forma mais serena, mais branda, com a brandura típica propriamente das mulheres no exercício do poder. Mas a caneta vai certamente pesar e ela será muito rigorosa com aqueles que descumprirem os postulados da democracia, as regras eleitorais, o conduto adequado para que o regime democrático se mantenha. Essa é a aposta que eu faço.